E aí, gente? Tô até suando. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente tá testando um formato novo aqui no canal, que é um formato mais parecido com o de entrevista mesmo, que é um bate-papo, onde a gente quer trazer alguns convidados pra trazer outros pontos de vista e também falar mais sobre viagem com a gente. Então, esse é o Ivens, e ele é meu amigo da faculdade. A gente fez faculdade juntos lá no interior de São Paulo, há muito tempo atrás. E a gente tá junto aqui em Roma, porque a gente veio passar um mês aqui, e aí o Ivens veio passar esse mês com a gente, então a gente tá fazendo um grande coworking aqui em Roma e tá sendo maravilhoso. E, enfim, o Ivens saiu do Brasil já faz quantos anos? 8 anos. Faz 8 anos que ele foi fazer um intercâmbio em Dublin e nunca mais voltou. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. E não pense mais em voltar também. Então, sempre quis morar fora do Brasil e no começo, lá em 2014, eu estava procurando opções e países que seriam fáceis de entrar. E nesse meio tempo eu encontrei a Irlanda e me planejei, guardei dinheiro. E o plano era realmente ficar somente esse ano, porque depois eu não tinha ideia de como seria minha vida mais pra frente. Mas eu fui pra Dublin e as coisas foram dando certas e eu tô lá até hoje. Já vou fazer 8 anos que eu tô lá. E qual que foi o grande motivacional, assim, que te fez querer sair do país? Porque você tava bem, assim, tipo, morando com a sua mãe, tava fazendo faculdade, tipo, perto da sua família, perto das pessoas que te amam. O que fez você querer sair? Foi uma mistura e um conjunto de várias coisas, né? E eu tinha essa vontade realmente de ter uma experiência fora do país. Eu tinha viajado antes, mas eu queria ter a experiência de morar mesmo, e aprender novas culturas e conhecer novos lugares. E, na verdade, eu não tinha ideia claramente na mente, eu quero por causa disso. Foi um conjunto de coisas que me motivaram a sair, a encontrar um novo país e me encontrar. Acho que a resposta mais curta é tentar me encontrar de um lugar onde eu nunca estive antes. Eu saí do Brasil em abril, então faz 8 meses que eu tô viajando com o Glauber. E o Ivan sempre, nesse período, ele morou mesmo em Dublin, né? Mas aí alguns meses pra cá, quando você foi pro Brasil e ficou um tempo lá? Foi em julho. Eu fui pro Brasil em julho, fiquei lá até o final de outubro. Então ele ficou julho, agosto, setembro, outubro, ficou 4 meses no Brasil. E aí depois ele ficou um tempo em Dublin. E aí encontrou a gente aqui e a gente tá mais de um mês aqui. Então ele também tá tendo um pouquinho dessa experiência de ser nômade. E aí a gente conversando bastante sobre as nossas experiências e tal, os nossos perrengues principalmente. E a gente viu como a gente saiu do Brasil, mas como é diferente assim a experiência, né? De quando você decide morar fora no lugar e quando você realmente passa um tempo viajando, né, sem ter um lugar fixo. Por exemplo, as maiores dificuldades que a gente tem, as minhas maiores dificuldades são diferentes das maiores dificuldades dele. Então, como nômade, especialmente o jeito que a gente escolheu ser nômade nesses 8 meses, que basicamente a gente fica ali um mês em cada cidade mais ou menos, as minhas maiores dificuldades são, eu acho muito cansativo, então eu tô o tempo todo pensando no próximo Airbnb, como que eu vou chegar no próximo Airbnb, a passagem de avião, a passagem de trem, blá blá blá, até mesmo o lugar, né, o que tem pra fazer e tal, tudo isso é legal, mas ao mesmo tempo é cansativo quando você fica fazendo isso muito tempo, né? É um pouco cansativo. Então essa é uma grande dificuldade minha e eu sinto muita dificuldade de ficar longe dos meus amigos, da minha família, das pessoas que eu amo. Sinto falta de estar em casa, as pessoas irem na minha casa. E aí pro Ivan isso é um pouco diferente, ele sentiu outras dificuldades, né? Não que isso não seja uma dificuldade, mas você viu outras coisas que pegaram mais, né? Sim, eu senti isso agora, essa questão de passagem aérea, onde ficar, quando eu for pro Brasil, quando eu vim pra cá, tem todo esse planejamento que tem que ser bem mais rápido do que uma viagem normalmente. Mas quando eu fui pro Brasil, a minha maior dificuldade foi realmente tentar me inserir na cultura, tentar aprender a língua, tentar entender como que a sociedade funciona lá. Quando você foi pra Dublin, né? Isso, quando eu fui pra Dublin em 2015, então foi realmente esse processo, que além da língua que eu estava aprendendo na época, foi entender como que a cidade funcionava, o que eu tinha para fazer lá, né? Mas eu tive tempo para poder me estabilizar, encontrar casa e construir a minha rede de amigos lá. Mas foi realmente um processo que demorou anos para construir. E o que você vê de mais de diferente, assim, culturalmente falando, né, do brasileiro e do irlandês? Em termos de cultura, realmente é diferente, tem algumas coisas que se encontram, mas para mim realmente é o calor humano, na verdade, né? No Brasil, você sai, encontra as pessoas e já vira amigo. Eu acho que a conexão acontece muito mais
quase de imediata, então, e você consegue ter amigos muito mais rápido, quando na Irlanda é bem mais complicado, as pessoas são bem mais fechadas, para o nosso ponto de vista, são mais distantes, então tem que ir lá aos poucos, então demora mais para você chamar alguém de amigo. Em comparação no Brasil, que tipo, um churrascado já virou amigo pra vida. E eu percebo isso também, tipo, não só na Irlanda, mas outros lugares também, que nem aqui, o dia que a gente foi pra balada, a última vez que a gente foi pra balada, tipo, você conversa com as pessoas, tá, mas não é a mesma coisa. Você é no Brasil, o povo já ia estar com tantos problemas, já ia estar, tipo, virando melhores amigos, trocando no Instagram, não sei o quê. Aqui não, aqui o pessoal é mais assim, sabe? Tipo, não sei, é diferente mesmo. A gente tem um calor muito específico. Assim. Tem um, sei lá, um espaço ali que as pessoas, não sei, são receosas. É culturalmente, né? Mas você sente que tem tipo uma barreira quase invisível, assim, que se você tenta um pouco mais, a pessoa meio que assusta, vai pra trás. Tipo, quando no Brasil, as pessoas se conectam imediatamente, né? E você tem algum amigo irlandês? Olha, essa é uma questão. É uma questão. Olha, tenho alguns amigos irlandeses, assim, níveis de amigos, né? Mas, tipo, amizade realmente. Olha, não mesmo. Eu tenho amigos, eu consegui construir amigos na Irlanda bem fortes, mas com pessoas que são de outros países, né? Que também estavam lá na mesma situação que eu. Eram intercambistas ou imigrantes, tipo, como da Rússia ou da Suíça ou qualquer outro país, tipo, mas estavam na Irlanda pro mesmo motivo que eu. Então a gente tinha coisas em comuns. Então a gente conseguiu se encontrar lá e virar amizade. Agora, irlandeses que moram na Irlanda, tipo, realmente, é o que eu falei, tinha essa barreira que com o tempo você cansa quando você tenta criar uma relação, uma conexão e você não recebe de volta a mesma energia que você põe pra fora. Então, se você não alimenta aquela amizade, tipo, ela acaba ficando fria, então eu tenho, tipo, algumas pessoas que são mais próximas, mas, tipo, amizade mesmo, não. E nesse caso de você conseguir fazer amizade com pessoas de outros países, é porque talvez eles sintam a mesma... Tem muitas coisas em comum, né? No sentido de, eu também tô fora do meu país, eu também tô longe das pessoas que eu amo. E aí isso acaba Com certeza. unindo, assim, né? Ajudando. Já é um ponto de incomum, né? Tipo, assim, a gente tá aqui, sai do nosso país, as mesmas motivações que eu tive pra sair do Brasil, a pessoa teve pra sair dela. Então, é algo que nos conecta. Então, cria uma ponte que, apesar da língua, apesar da cultura, já é uma coisa que temos em comum. Já que as pessoas que estão na Irlanda, irlandesas, às vezes, tipo, não têm essa experiência. Eles estão no país deles, estão em casa, então é diferente, é diferente. E quando você foi, uma curiosidade, né, que acho que muita gente tem essa curiosidade, me pergunta até, essa coisa da língua, né? Uhum. Mas eu não sei falar inglês, como é que eu vou sair do país e tal? Mas você fez inglês durante muito tempo, mas quando você chegou lá, como que foi isso, assim, lidar com a língua e tal? Foi uma barreira. Pra começar, tipo, Dublin tem uma comunidade bem grande de brasileiros, tipo, é bem grande. Então você pode ficar lá, morar anos sem falar inglês sem nenhum problema, na região certa. Mas no Brasil eu fiz 2 anos e meio de inglês e eu achava que eu tinha um inglês suficiente para morar no país, em outro país. Mas quando eu cheguei na Irlanda, eu percebi realmente que o meu inglês era muito básico, que não estava no nível de eu conseguir me virar sozinho. Então eu tive que aprender lá também. Então foi um outro processo de aprender a língua de verdade pro dia a dia, mais o sotaque irlandês, que é uma outra camada de dificuldade, mas que com o tempo você vai se assimilando, você vai aprendendo, mas depois de 8, quase 10 meses morando lá, que eu consegui começar a falar realmente um inglês que dava para conversar, que dava para ir uma entrevista de emprego. E aí, com o tempo, as coisas vão ficando mais natural. Mas é realmente... E eu falo para qualquer pessoa que queira morar em outro país que não fala português, aprenda a língua, porque a vida pode ser muito mais complicada se você não fala a língua do lugar. Eu penso também que, tipo, realmente tem que se esforçar para saber o mínimo, porque senão você vai saber e vai passar muito mais perrengue do que você passaria. Mas também não colocar isso como um obstáculo, tipo assim, como uma barreira, né? Eu acho que ele é um obstáculo que, tipo, realmente você tem que se esforçar um pouco ali o que tiver ao seu alcance, o que você conseguir fazer. Mas, meu, se joga, né? Senão também é o jeito de você aprender, que nem você falou. Estudou um tempão, mas você só aprendeu mesmo quando tava lá. Com certeza. Só quando você passa o perrengue, quando alguém fala uma coisa que você não entende, você vai atrás. Só assim que você vai aprender. Não, com certeza. É que eu vejo muitos brasileiros que vão para a Irlanda, pelo menos, sem inglês nenhum.
E por causa disso, eles passam por situações que você não passaria se você tivesse um básico tipo de inglês, entendeu? Então, você vai sim, vai aprender, mas se você quer uma coisa que seja menos traumática, Duolingo traumático. você faz um inglesinho, tipo, em casa mesmo, pega um Duolingo que você já vai meio caminho andado já. E como sobreviver fora de um país financeiramente, né? Se você não tem alguém pra te bancar e tal, como que você fez, no seu caso, pra se bancar? É, eu me planejei bastante antes de ir para Irlanda, eu guardei bastante dinheiro, né? Levantei até para entrar na Irlanda tem que provar que você tem um valor X para entrar no país. E com esse valor eu fui me mantendo até eu conseguir um emprego lá. Como eu disse, aí, por causa do meu inglês, eu levei um pouco mais de tempo para arrumar emprego. Então, aí depois de 6, 7 meses eu consegui um emprego, onde estava acabando já o dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar de garçom lá. Aí com isso eu fui, tipo, me mantendo lá, né? Então é importante ter um caixa para você mudar de país, porque tem todas umas coisas que você não consegue prever. Mesmo eu me planejei bastante antes de sair do Brasil, mas quando chega lá, coisas acontecem, são mais caras, então tem que ter uma reserva pro começo, até você conseguir arrumar qualquer emprego ou uma renda para se manter lá. Aí, com o tempo, quando o meu inglês começou a ficar melhor, eu consegui me comunicar mais naturalmente, eu consegui entrevistas de empregos, eu consegui me aplicar e aí consegui um emprego na minha área, depois de um ano trabalhando na Irlanda. Mas você, assim, depois de 6, 7 meses, você foi trabalhar como garçom. E aí você já tinha contato com as pessoas ou você ficava mais pra dentro da Não, eu cozinha? já tive contato mesmo. Foi onde que eu coloquei o meu inglês pra prática mesmo. Legal. Onde eu percebi que eu desbloqueei o meu inglês, onde eu percebi que eu comecei a falar realmente, a entender o sotaque irlandês. Foi como garçom todo dia ali na correria, que tipo, eu tava mais preocupado em fazer um trabalho certo, que o inglês foi acontecendo naturalmente com o tempo. Aí depois de 5 meses trabalhando como garçom, eu consegui me sentir mais confiante para mim numa entrevista de emprego na minha área e falar, eu consigo fazer isso. E como que você conseguiu essa entrevista na sua área, né? Porque dizem que é muito difícil você conseguir um emprego na sua área fora do país, né? Foi um pouco foi um pouco de sorte e um pouco de estar preparado para isso, né? Eu morava com uma menina brasileira também que trabalhava numa agência, ela também era publicitária e ela tinha que voltar para o Brasil e a empresa dela estava procurando alguém que ocupasse lá e ela me indicou. Então foi isso, a sorte de ela ter me indicado e foi a sorte de eu estar pronto para passar por uma entrevista e eu conseguir entender o que estava acontecendo. Então foi isso, eu fui nessa entrevista, passei, o trabalho foi fácil, o mais complicado realmente foi as perguntas, as entrevistas, e eles gostaram de mim e me contrataram. Muito bom. Agora, uma coisa muito relevante, eu acho. Conta um perrengue que você passou procurando emprego, logo que você, os primeiros empregos, assim. Realmente, é isso, é a língua, né? Eu tentei procurar emprego quando o meu inglês não estava muito bom. Aí eu mandei o meu currículo para essa empresa que fazia lembrancinhas, tipo souvenirs de viagens. Aí eu cheguei lá e a pessoa me perguntava as coisas, eu entendia 3% do que ela falava. Aí eu respondia da forma que eu achava que era para responder. Só que a pessoa que estava me entrevistando estava super tipo, com paciência, tentando entender. Mas nesse meio tempo, acho que o dono da empresa entrou e viu eu falando inglês e falou: tá bom, filho, pode ir pra casa. Tipo, e nem deixou eu terminar a entrevista, porque realmente eu não tava entendendo nada. E a pessoa menos ainda. Então, é isso. Tipo, quando a língua, quando você domina a língua, fica muito mais fácil você conseguir qualquer coisa. E foi isso várias vezes. E várias vezes até que eu falei: peraí, deixa eu melhorar meu inglês para eu conseguir passar na entrevista. Porque o trabalho eu sei fazer, agora a entrevista que tá me atrapalhando. Mas você acha então que, tipo assim, o maior problema de morar fora, não o problema, mas o maior obstáculo é a língua? É a língua ainda mais para nós brasileiros, tipo, parece, o inglês é muito difícil, o inglês é muito difícil, tipo, tem os desafios, mas não é impossível, tipo, entendeu? Então, quando eu tinha nossa, eu nunca vou conseguir falar inglês o suficiente para trabalhar inglês. E hoje para mim é uma coisa natural, então é só mesmo mudar a mentalidade, com o tempo você vai assimilar isso, entendeu? Mas para sair do Brasil tem um básico para não passar tanto perrengue, mas com o tempo, morando fora do país, você vai assimilando, você vai só se esforçar, convive com pessoas que não falam português, tentam um trabalho que, tipo, você tem que falar com pessoas o tempo todo, que com o tempo você vai virar fluente naturalmente.
Mas tem esse esforço também que a Tem pessoa que tem que ter. ter, né? De se jogar, de falar com as pessoas, e que nem você tava trabalhando como garçom, então, tipo, botou a cara a tapa É. mesmo, né? Lembrando, olhando Isso é pra bem trás, difícil. eu acho que foi esse a grande mesmo, é vencer a língua. Porque o resto é diferente, é estranho às vezes, mas você se adapta mais. Sabendo se comunicar, sabendo conversar, as coisas ficam mais fácil de passar. Uma coisa que eu vejo muito que acontecer na Irlanda é brasileiro que vão pra lá sem nenhum inglês, e como Dublin tem muito brasileiro, as pessoas, elas não se esforçam, elas ficam no ciclo de brasileiros, trabalham com empresas de brasileiros e, tipo, não desenvolvem inglês. Aí passa anos e as pessoas não falam nenhum inglês. Então eu conheço muitas pessoas que moram lá 5, 7 anos e não tem nada de inglês, porque elas estão na comunidade de brasileiros. Então uma coisa é você ir para outro país e tentar viver, tentar entrar na cultura, que vai ajudar bastante culturalmente na língua para poder desenvolver isso, porque senão você acaba só falando português o dia inteiro. Em Dublin é assim. E tendo essa convivência com brasileiros, né? Então, É, você perde também a experiência com de ter certeza, essa com convivência com certeza. pessoas diferentes de você, né? Eu acho que isso que estava na minha mente quando eu fui para lá. Eu quero ter experiência e morar no país. Então, eu tentava ao máximo a falar com pessoas que não eram brasileiras e lugares que não tinham muito brasileiro para poder ter essa experiência. E acho que foi isso que me ajudou a desenvolver o inglês mais rápido, porque senão realmente você não usa inglês, você não aprende, você enferruja e fica lá. Quando eu e Glauber a gente decidiu sair do país, isso também era uma coisa muito forte pra gente, que a gente queria treinar o nosso inglês, melhorar, tava aprender, né? Porque o meu inglês é péssimo, o do Glauber é melhor, mas o meu é bem ruim. Mas comigo aconteceu isso, tipo, porque eu não trabalho fora, então eu trabalho para o Brasil. E a gente não tem o hábito de fazer coisa com as pessoas, assim, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, porque a gente não tem convivência com outras pessoas. Então, o meu inglês, ele melhorou um pouco do que estava no Brasil, com certeza, porque a gente ficou 3 meses na Inglaterra, então, tipo, focou bastante no inglês, mas ele podia ser muito melhor. Faz 8 meses que eu saí do Brasil e eu melhorei pouco, assim, porque é isso, não treina, né? Então, ainda quando a gente saiu do Brasil, a gente falava, não, vamos naqueles bares que tem o... Como é o nome? Meetup. Meetup. O Meetup, para quem não conhece, é lugares onde alguns bares onde algumas pessoas se reúnem para treinar inglês. Então ali vão pessoas de diversos países e o lance é ficar conversando para treinar inglês. É super legal. 8 meses depois a gente não foi em nenhum. Nenhum. Isso porque o primeiro da Colômbia tinha um casal de brasileiros que estavam lá, que a gente conheceu lá também, tá? Um casal nômade também. E eles chamaram a gente, não, vamos juntos, tal, não sei o que. Nem assim a gente foi. Então a gente Eu fui treina um muito nesses no pouco. começo, eu ia direto, que era bom, porque lá em Dublin tem muito disso, então indo nos pubs lá, ficava tipo 2 vezes por semana, conversava com todo mundo, e lá todo mundo tá aprendendo, então não tem aquela coisa, ai, falei errado, com vergonha, tipo, todo mundo tá aprendendo. E isso é importante, então eu fazia muito isso no começo, e ajuda bastante. Ajuda muito, né? Porque é só prática mesmo, só conversando. É a prática de conversar e também conhecer pessoas novas. Você está num país que não conhece ninguém, se você realmente... Foi assim que eu fiz várias amizades, né? Nesses lugares, que as pessoas estão acabando de chegar no país, falam pouco inglês, aí cada um se ajuda no que entende. Então você cria uma rede de amigos lá. E tem Meetup no Brasil também, né? Tem vários, especialmente para Dublin. Tem um canal no YouTube chama eDublin, que eles fazem direto em São Paulo, em outros lugares do Brasil, um encontro em pubs do Brasil, e é de graça. Você pode ir lá e você encontra pessoas que querem ir para fora do país, e vocês vão ir lá e eles conversam só inglês lá no Brasil. Então já é um bom passo para você já começar a entender como funciona, começar a falar inglês, e ajuda bastante. É que eu morava no interior, então não tinha isso não onde eu morava, mas seria muito legal ter feito isso antes de ir para fora do país. Você foi sozinho, e isso é uma coisa ruim, entre aspas, porque você foi sozinho e aí, né, pô, sentia falta de alguém, mas também te coloca muito mais fora da sua zona de conforto e muito mais, assim, é isso, fazer amizade com as pessoas. Eu, como tô com o Glauber, tipo, isso prejudica um pouco. Eu não quero mudar o tipo de viagem, tá, amor? Mas a gente tá super bem, a gente, nossa, é maravilhoso juntos, mas... acaba, a gente fica mais em casa, a gente sai, sei lá, pra ir num bar, alguma coisa, não vou ficar querendo fazer amizade, sabe? Porque eu já tô com o Glauber, a gente conversa, a gente fica na nossa zona de conforto, a gente fica na nossa bolinha e é isso.
Então, realmente tem essa coisa também, né? Sim, sim. Eu vejo muito, não só casais, mas grupo de amigos. Eu conheci vários brasileiros que vão, tipo, em dois, três amigos, sabe, Brasil juntos, e ficam só eles três, entendeu? Isso não é um problema se você tiver em mente, tá? A gente vai, tipo, vamos conhecer pessoas, mas o que acabar acontecendo é isso. Você tá em casa, tá nós três, você não se sente mais confortável, você não se coloca muito pra jogo, né? Eu como fui sozinho, tipo, se eu não saísse, eu ia ficar sozinho o tempo todo. E isso não era o plano, né? Então, quando eu fui pra Irlanda, o primeiro mês eu fiquei numa acomodação que tinha vários brasileiros. E lá a gente tava na mesma vibe. E daí, então, você sai mais, você vai em mais lugares, você vai em viagens, mas você pode fazer isso como casal e como grupo de amigos. É só realmente colocar, vamos fazer isso hoje. E aí é isso, como eu e o Glauber, a gente acaba ficando muito na nossa zona de conforto, na nossa bolha, a gente se sente um pouco sozinho também, porque a gente, não tem amigos, então vai sair sempre só nós dois, né? Então, tipo, eu sinto falta de ligar pra um amigo e falar, vamos se ver hoje, tal, fazer alguma coisa. E não tem, então eu acho que isso é uma das coisas que mais pega pra mim. Por mais que eu esteja com o Glauber, que não estou sozinha, mas eu sinto falta de ter outras pessoas, outras vivências e outras conversas e tal. Isso pega um pouco. Pega bastante. E eu aprendi nesses anos morando na Irlanda que você tem que construir essa rede quase de apoio de amigos fora do país, porque muitos natais você passa sozinho, muitos natais, aniversários você passa sozinho. Se você não tem, você não constrói. Então, com o tempo, eu fui percebendo assim que, como eu tô longe da minha família do Brasil, eu tive que construir uma família na Irlanda. Então, são amigos que acabam virando irmãos, são pessoas que você fica bem mais próxima. E é isso também. Algumas amizades fora do país, do Brasil, ela fica bem mais intensa do que no Brasil. Então você fica muito mais próximo, porque tem algum perrengue, uma briga, você vai. Quem que você vai atrás, né? São desses amigos que você consegue cultivar durante os anos. Então, mas realmente, para você não se sentir sozinho ou tão assim isolado em outro país, você tem que construir essa família do país onde você tá, porque senão você vai ficar realmente sozinho. Mas no começo, não sei agora, né? Mas eu sei que no começo, pra você, tinha uma dificuldade grande que era as pessoas irem embora com muita frequência Mas também, isso né? até hoje, né? Dublin, eu falo brincando assim que Dublin parece uma estação de trem. É pessoas vindo e indo embora o tempo todo. Então, teve uma época em lá que eu tinha vários amigos, mas com o tempo, uns têm que voltar pro Brasil, outros têm que ir pro país deles de volta, e você acaba lá de novo sem amigos. Então, tem esse processo de sempre estar tentando fazer novos amigos, porque como é uma cidade, um país que é muito cosmopolita, pessoas vêm e vão o tempo todo, são poucas pessoas que ficam lá, né, como eu tô ficando. Então você tem que toda hora renovar os amigos. Sim, você mantém eles à distância, mas lá na cidade mesmo você tem que sempre estar saindo, renovando o ciclo de amigos, porque senão passa um ano, todo mundo vai embora e você tá sozinho novamente. É prática, quanto mais você faz isso, tipo, fica algo natural. Você, tipo, sair, fazer amizades, é cansativo às vezes, é complicado, mas quanto mais você faz, mais prática você tem e mais natural vai ficando. Fazer amizades depois de adulto em qualquer lugar é difícil, mas tipo, em outro país tem uma pitadinha de dificuldade, mas ainda assim é importante, é válido. E o que você vai mudar a partir de agora como casal viajando em termos de fazer amizades em outros países? Não, não sei. Eu acho que. Tá nas minhas metas de 2023, tá, gente? Que meu planejamento já está pronto. Sair mais. Então, se a gente, mesmo estando em São Paulo ou estando em outro país e tal, então colocar mais para jogo, assim, sair mais, fazer algum curso, fazer alguma coisa fora, que eu tenha mais contato com as pessoas, porque a gente tem pouquíssimo contato com as pessoas. Ainda mais depois da pandemia, que a gente Pouquíssimo. fechou mais ainda. A pandemia. E eu acho que a pandemia tem essa coisa de, tipo, de novo a questão da zona de conforto, porque eu sou muito tímida, eu não tenho muitos amigos, eu não sou a pessoa que sai fazendo amizade em todos os lugares. E a pandemia trouxe esse conforto, tipo, não sou obrigada a sair e, tipo, de repente ver pessoas que eu não conheço, que eu não quero, sabe, interagir. E aí, beleza, eu tô aqui na minha casa e vida que segue. E é ruim, né? Tipo, conhecer pessoas é importante e a gente precisa disso, é muito importante.
Então, a minha meta para 2023, uma delas, é realmente sair mais e, tipo, com Glauber e sem Glauber. É que isso era uma coisa que eu tinha muito em São Paulo, que era sair sozinha, né? Eu saía bastante sozinha com as minhas amigas e tal, ia pra minha cidade sozinha, encontrava meus amigos lá, era super tranquilo. Mas a barreira da língua, igual você falou, a questão da língua. Agora aqui. Com quem eu vou sair? Tipo, eu nem sei falar a língua das pessoas. Aí eu vou sair sozinha, eu vou falar o quê? E naquele dia na balada, tentando falar com as pessoas, o povo falando, não tava entendendo nada do que eu tava falando. No começo é assim, mas se a gente ficasse aqui mais tempo, umas 3, 4 semanas a mais, a gente estaria falando já naturalmente, entendeu? Mas que coisa? Uma coisa era, eu, quando o inglês estava começando a ficar bom assim, eu bebia um pouco mais e ficava fluente. Era a melhor coisa, porque você perde a inibição, você perde o medo de errar e você fala. Errado, certo, mas você fala. E é isso que importa, porque às vezes a gente quer falar inglês perfeitamente no dia 1, não vai acontecer. Então você dá uma aliviada e você começa a falar mesmo errado, mas a pessoa dá para entender, a partir daí você cria confiança e vai falando mais ainda. Isso é bem importante mesmo, porque às vezes a gente deixa de falar porque sabe que vai falar errado, mas tá tudo bem. Tudo bem falar errado, porque não é nossa língua nativa, a gente não tem obrigação de saber aquela língua. A gente tá aprendendo. Então, se a gente não falar errado, a gente não vai saber que tá errado e aí, tipo, nunca vai aprender o jeito certo. Então, realmente, tem que... Então Falemos vai falando errado. errado até falar certo. Até falar certo, exatamente. Outra coisa super legal também de sair do país, eu acho, que é essa coisa de, tipo, quando a gente sai, a gente consegue ter outras perspectivas e conhecer outras culturas e outros lugares. E eu não sei você, mas eu me sinto mais próxima do meu país depois que eu tive outras visões de outros lugares. Então, a minha relação com o Brasil mudou, é diferente, até mesmo de ver, tipo, que nem às vezes a gente chega na Europa, em países mais assim, mais desenvolvidos, você fala, caralho, tudo funciona, né, que legal e tal. Mas você não vê isso como uma crítica, você de fora você consegue enxergar e consegue entender melhor os problemas e as questões do seu país de uma forma diferente. E também as coisas boas. Porque é isso, aí você vê e fala, caramba, o brasileiro é incrível. Tipo, essa coisa de fazer amizade muito fácil, de tipo, meu, todo mundo, se você precisar, as pessoas te ajudam assim, sabe? Tipo, então você consegue entender muito mais o seu país, eu acho, assim. Não, com certeza. E eu tive isso bem claro agora, quando eu fui ao Brasil, fiquei lá 4 meses, eu fui quase como um turista, redescobrindo o meu país. E realmente eu me caí de amor novamente, porque quando você está dentro do Brasil e nunca saiu, você está lá com as dificuldades, mas quando você sai, você tem uma nova perspectiva. Quando você vê o outro, você se entende melhor. E eu me vi muito mais como brasileiro, né? Coisas que da cultura, da identidade, da música, de tudo, né? E realmente, quando eu voltei ao Brasil agora, eu falei, nossa, eu estou em casa. E é algo que, tipo, eu quase nunca senti antes, tipo, de estar em casa. Porque você passa tanto tempo fora e você tem que adaptar ao clima, a cultura, a língua, que isso, que não, é um esforço mental e emocional também. Mas agora eu fui pro Brasil e realmente eu consegui relaxar, porque não, eu estou em casa, todo mundo me entende, se eu fazer um movimento eles vão me entender. Tipo, é uma coisa tão natural, é como voltar pra casa da mãe, tipo, tudo faz sentido, tudo é melhor. Então, é isso. E eu não tinha essa visão enquanto morava no Brasil. Eu tive que sair e perceber as diferenças e também entender que, tipo, que o Brasil tem que melhorar em muita coisa, mas e ver também, reconhecer que o Brasil é bom em muita coisa também. E foi incrível, tipo, agora eu tenho toda uma nova percepção do que é ser brasileiro, o quão grande o nosso país é, e eu não vejo a hora de voltar lá. Mas morar já é demais, né? Então, talvez no futuro, mas por enquanto só visitar já tá sendo ótimo. Tá maravilhoso, exatamente. E agora fala um pouquinho sobre o que as pessoas devem considerar antes de sair do país. Eu acho que, principalmente se você está emocionalmente e mentalmente pronto para passar por essa experiência. Porque, como a gente falou, de língua, ou trabalho, ou dinheiro, tudo fica muito mais complicado se você não estiver pronto mentalmente para passar por essa dificuldade. Porque o que eu vejo muitas pessoas, elas decidem muito rápido, vou morar fora do país. Aí elas chegam lá e não estudou como que é o clima, não estudou como é a economia, não estudou como que é a cultura. Então o choque é muito maior. Então ela cria essa expectativa muito superficial e romantizada do que seria o país, chega lá e vê que não é tão fácil e elas desistem porque elas não estão prontas
emocionalmente para passar, ficar longe da família, ter que virar adulto nível hard muito rápido. Você cozinha, você passa, você compra, tudo é você. Então as pessoas têm que considerar isso, que vai ser uma mudança drástica de tudo. Você vai mudar completamente sua rotina, a cultura, a língua, o clima, as pessoas. É um outro planeta que você tem que se adaptar. Então você tem que se preparar, eu acho, primeiramente, emocionalmente e mentalmente para passar, porque se você é pronto, qualquer coisinha você supera. Tipo, você consegue passar, você consegue aprender, você consegue lidar, mas se você estiver fraco emocionalmente, tudo vira mais complicado. Então acho que isso é o principal, estar pronto emocionalmente para sair do país. E você tem que tá pronto para se adaptar a várias coisas e de cabeça aberta mesmo e para o que vai ter coisas diferentes, novas pessoas, então você tem que ir pronto para isso para você se adaptar, porque senão você não consegue ficar em nenhum lugar. Você quer voltar para onde é mais confortável, né? E nem sempre é tão bom assim. Agora eu vou falar da parte de ser nômade, né? Então, o que que é importante a pessoa ter em mente antes de querer virar aí um nômade digital? Eu acho que a questão da adaptação realmente ela é muito importante. Eu não tinha pensado nisso, mas é muito importante, porque você vai viver um monte de coisa que você não faz a menor noção do que você vai viver. Você não sabe onde você vai dormir, você não sabe que tipo de comida você vai comer. Então, você tem que estar mais aberto assim pro novo, né? E senão não dá certo, sabe? Eu acho que a coisa do emocional também é muito importante. Eu acho que financeiramente é muito importante, porque se você não tem pelo menos ali um dinheiro guardado pra você ter aquela, como se diz? Paz de espírito. Paz de espírito de que, tipo, se tudo der errado, eu tenho dinheiro pra comprar uma passagem de volta, sabe? Tipo, porque senão, meu, você não tem, você vai fazer o quê, sabe? Eu acho que, e tipo, esse tipo de preocupação é uma coisa que mina muito a nossa energia. Então eu acho que ter o mínimo, pra, tipo, eu sei que eu consigo comprar uma passagem direto, vou morar na minha mãe, que seja, mas eu consigo sair dessa situação minimamente. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho também que também é muito importante você saber como que você vai se manter, né? Então, tipo, eu já vim com um emprego, né? Eu e o Glauber já tinha ali uma estrutura mínima que a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, não é tipo, ai, eu vou ver o que que vai dar, né? Nada contra, né? As pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas é um pouco mais complexo e pode te trazer um pouco mais de dificuldade Com certeza. do que nem a gente já veio já com essa certeza. Tipo, tem tanto, a gente consegue se virar dessa forma financeiramente e é isso, dá certo. Mas eu acho que o emocional, eu achei muito interessante você falar, porque eu não me preparei muito emocionalmente. E eu vivi uma montanha russa de emoções, assim, antes de viajar, porque eu acho que eu fui muito impulsiva. Então, tipo assim, um belo dia eu falei, vamos vender tudo e vamos embora. E aí eu me empolguei com essa ideia e tal, tipo, não, vamos, não sei o que, não sei o que. E aí depois começou a me dar um pânico, sabe? Do tipo, meu Deus, tipo assim, como é que vai ser? Como é que eu vou falar isso pra minha mãe? E meu coelho, não sei o que e tal. Aí eu parei de pensar nisso, aí eu bloqueei. Tipo, e aí pandemia, não ia conseguir viajar de qualquer forma. Eu bloqueei, eu simplesmente tirei isso da minha cabeça. E aí a psicóloga falava assim, e aí, tá, vamos falar da viagem? Não, não quero falar disso. Eu fiquei meses sem conseguir falar disso. Aí eu falava, então, mas a gente tem que ver tal coisa. Eu, não quero ver tal coisa. E não é porque eu não queria, sei lá, eu dei uma Você não bloqueada. sabia lidar na Não época. sabia lidar, sabe? Eu tava com medo e ao mesmo tempo eu queria. E a gente já meio que tinha tomado a decisão. Foi meio caótico. E aí depois chegou um ponto que a gente falou, não, se a gente quer mesmo ir, esse é o momento da gente parar e pensar nisso, de fazer o mínimo ali de planejamento. Aí eu falei, não, acho que eu tô pronta. Aí voltei a trabalhar essa terapia e fui porque realmente eu queria ter essa experiência de morar fora. Eu amo viajar, então a gente via as pessoas que faziam isso e falava, caramba, a gente também quer muito, tipo, poder viajar mais e ter essa liberdade geográfica e tal. É um preço que Então, você paga. Você quer ficar, mas você também quer sair. Então, cada escolha é uma renúncia. Então, você. É isso, né? É isso que a gente vive. Que a gente, é muito bom às vezes ficar em casa, nossa família, nossos amigos, mas também tem um mundo tão grande que a gente quer. E a gente não dá pra levar todo mundo com a gente. Tem que ir. Essa é uma coisa difícil. A gente quer ir, a gente ou vai sozinho ou vai com uma pessoa, mas é um preço que se paga. Não ficar, né? é. E aí vem o que a gente sempre fala, né, dos prós e contras. Uhum. Tipo, também ficar, você tá falando não pra um monte de coisas, você tá falando não pra um monte de experiência que você podia ter, um monte de coisas novas que você podia aprender. Então, não tem certo e errado, né? Você não sair do seu país também é uma escolha sua. Mas você querer viver viajando ou morar fora do país também é uma escolha.
que tem seus prós e contras. E aí vai o que a sua listinha vai pesar mais, né? Mas fica aí, você se arrepende de ter saído? Não me arrependo. Acho que tá no meu top 3, talvez, de melhores escolhas da minha vida. Eu fui muito feliz, sou muito feliz fazendo isso. Acho que apesar do cansaço, porque a gente tá viajando um pouco mais rápido do que poderia, acho que a gente podia ter uma vida um pouco mais, viagens mais passadas, né? Mas também é aprendizado. Mas não me arrependo de nada. Eu acho que tá sendo uma experiência incrível, assim. Acho que eu nunca vivi tanta coisa em tão pouco tempo. E é isso. E eu sinto que eu, eu acho que é o mais legal é que eu sinto que eu aprendi muito sobre mim nessa viagem, né? Então eu descobri novas coisas sobre mim, descobri muito mais sobre os limites que eu preciso colocar na minha vida e tudo isso quando eu saí, né? De novo, essa coisa do você sai, você tem outro olhar Com e certeza. sobre as pessoas que ficaram, sobre você mesma e experiência, gente, é uma coisa que molda você, né? É muito louco isso, as coisas que você vive constrói quem você é, né? Então, Com certeza. é incrível. É quase até um clichê, quando você sai para outro lugar, você acaba se encontrando. E eu vejo isso, tudo que acontece fora é muito mais intenso, tipo, é uma coisa, tudo muito é intenso. intenso. E eu também não me arrependo, é incrível. A melhor lição que eu fiz na minha vida foi ter não ficado. Valeu a pena? Muito, todos os dias. Todas as lágrimas. Eu ia chorar lá do mesmo jeito. Eu choro. Chora de um lado pro outro, melhor chorar Chorar não. onde eu quero estar, então vai ser incrível. Então, realmente, não é fácil, tem dias que é complicado, mas no balanço geral, realmente, eu não me arrependo de nada. Eu acho que é isso mesmo que você falou, tipo, perrengue você vai ter ficando na sua casa ou vai ter fora. E você escolhe os perrengues que você quer passar. Exatamente. E a coisa mais incrível é você saber que, tipo, eu estou passando esse perrengue porque eu decidi estar aqui. Então é um perrengue que eu sei que podia acontecer. Então, é sobre ter escolhas. Então foi isso, gente. Esse foi o quadro novo aqui do canal. Se você gostou desse quadro, se você gosta desse tipo de conteúdo, escreve pra gente, conta pra gente o que você achou. Se você já teve uma experiência fora do país, ou se você tá vivendo fora do país agora, compartilha com a gente a sua história, como que tá sendo isso pra você. E se você tiver alguma dúvida também, manda aqui pra gente, que a gente vai responder com certeza. E segue a gente nas redes sociais. O Williams também tem um Instagram. Eu também tenho um Instagram. E agora eu também tenho um TikTok. E é isso, segue a gente pra conhecer, pra ver aí as nossas histórias, os nossos perrengues e as coisas bonitas que a gente vê pelo mundo. E vale a pena.